Tá aí, voltamos aí para o nosso projeto de releituras, de um estudo, de um estudar novamente, né? E eu estou postando esses vídeos para ajudar. Aí eu tenho um grupo no Face, que é um grupo que vem crescendo bastante, né? Todo dia está entrando bastante gente sobre o TCC, trabalho de conclusão de curso, e a prova da OAB. As duas coisas assim que, vamos dizer assim, fazem parte dos últimos anos de graduação de quem estuda direito. O TCC de várias outras áreas, né? Mas a OAB de quem estuda direito e pretende advogar. Nós falamos nos 4 últimos vídeos que foi feita uma planilha, né? Eu fiz uma planilha que estabelece alguns assuntos e também um desenvolvimento no estudar. E também um resumo geral, para que pudéssemos acompanhar o nosso estudo, né? Que a gente pudesse acompanhar esse estudo. Então tá aqui, estou abrindo aqui os resumos de filosofia e colocando aqui o da última prova. A última prova da OAB foi a prova em que eu tive a satisfação de ser aprovado, né? O exame, a segunda fase demorou quase um ano, né? Teve apenas um exame no ano de 2020 por conta da pandemia, mas trocando em miúdos aí, agilizando, nós estamos aqui para estudar filosofia, ok? Filosofia são 2 questões na prova da OAB, no exame da ordem, a questão de número 9 e a questão de número 10. A questão de 1 a 8 é ética, a questão de número 9 e a questão de número 10 é filosofia. Na prova, no exame de número 31, eu tenho uma prova aqui original, nós temos 2 questões. A questão de número 9, veja que a minha prova é a verde, né? Então, se você tiver alguma outra prova, vai dar diferente. As outras provas que eu baixei na internet são as provas brancas. A prova que eu fiz foi a verde. Pode acontecer de mudar a ordem das questões. Questão de número 9 vai dizer o seguinte: temos, pois, definido o justo e o injusto. Após distingui-los assim um do outro, é evidente que a ação justa é intermediária entre o agir injustamente e o ser vítima da injustiça, pois um deles é ter demais e o outro é ter demasiado pouco. Aristóteles, né, tem a fonte, Ética a Nicômaco, coleção Os Pensadores. Tem uma edição de 73, né, da Abril Cultural, a editora. Em seu livro Ética Nicômaco, Aristóteles apresenta a justiça como uma virtude e a diferença daquilo que é injusto. Aí você tem que marcar a questão, né? A questão certa era a letra A, uma espécie de meio termo, né? Deve ser entendida como justiça enquanto virtude, né? Uma espécie de meio termo, porém não no mesmo sentido que as outras virtudes, e sim porque se relaciona com uma quantia intermediária, enquanto a injustiça com os extremos. Então, justiça, aqui, o Aristóteles vai trazer essa quantia intermediária nesse texto, né? Então, se você tiver de mais ou de menos, é injusto. Você tem que ter aquele meio termo. É o meio termo justo, a ideia do meio termo justo entre as várias virtudes, né, que ele vai colocar dessa forma. Tome muito cuidado, porque a justiça no sentido grego nem sempre é assim. Essa é uma justiça num sentido, vamos dizer assim, mais moderno, um sentido kantiano. Mas aqui era que cabia mais. Não vou falar sobre por exemplo, a ideia do Platão ou de outros gregos, para a gente não misturar aqui nessa questão aqui da filosofia. Mas encontrando a ideia do meio termo justo, relacionamos a Aristóteles, quer dizer, nem os extremos, mas o meio termo. Essa daqui estava fácil de responder. A questão 10 da prova 31, isso. É preciso sair do estado natural, no qual cada um age em função dos seus próprios caprichos, convencionar todos os demais a submeter-se a uma limitação exterior publicamente acordada.
já vemos aqui um contratualismo, né? E por conseguinte entrar num estado em que tudo deve ser conhecido como seu determinado por lei. Immanuel Kant. A perspectiva contratualista de Kant, apresentada na obra Doutrina do Direito, sustenta ser necessário passar de um estado de natureza, no qual as pessoas agem egoisticamente, para um estado civil, em que a vida seja comum, seja regulada pela lei. De forma de justiça pública, e isso implica interferir na liberdade das pessoas. Ok, toda aquela ideia de contratualismo, né, em que você cede a sua liberdade, outro indivíduo... Não contava com a minha astúcia. Opa! Em que você cede a um tanto da sua liberdade, outro indivíduo cede mais um tanto da sua liberdade, né, em prol aí de um benefício maior, né, de uma civilização, de tornar civil a comunidade, né? A resposta era: o homem deixou sua liberdade selvagem, sem freio, para encontrar toda a sua liberdade na dependência legal, isto é, no estado jurídico, porque essa dependência procede de sua própria vontade legisladora. Ok, a liberdade no estado civil, né? A sua liberdade vai até, o direito vai até onde começa o direito do outro. Então é uma liberdade, vamos dizer assim, limitada, com uma limitação exterior para um bem maior. Essa é a ideia aí do Kant. Como fazer as questões de filosofia? A gente vai vendo em relação às outras. Você tem que conhecer um pouco da história da filosofia. E claro que o tempo urge, né? São menos de 40 dias aí para a prova, mas você pode pegar uma ideia geral. Meio termo justo, Aristóteles, a ideia do Kant e de outros ali da época dele, é sair do estado da natureza, né? Ter um contrato social, viver uma lei ou um estado civil, né? Ok, vamos fechando essas ideias nas outras questões, para que a gente possa caminhar aí e acertar essas duas questões de filosofia. Aí estamos aqui na prova, outra prova, né? Cada prova tem apenas duas questões de filosofia, a número 9 e a número 10. Esse aqui é o exame 30, e ele traz na questão 9, a prova branca. O juiz pode dar uma sentença favorável a um querelante com um rostinho bonito ou proveniente de determinada classe social. Na realidade, porque gosta do rosto ou da classe, mas ostensivamente pelas razões que apresenta para a sua decisão. Ok, aqui ele coloca, né, que nós colocamos aqui no resumo. Opa, aí. Outro autor, né, que se afasta do justnaturalismo, o Neil McCormick, por não considerar que a ordem jurídica corresponda a valores ou princípios universais. Com o relativismo axiológico, aponta a argumentação como caminho fundamental a proceder à justificação das escolhas e decisões. A questão responde à questão, né? Precisa persuadir um auditório quanto à sua decisão, o nome do livro dele, a argumentação jurídica, e a letra A aqui: boas razões ostensivamente justificadoras em defesa da decisão, de modo que o processo de argumentação seja apresentado como processo de justificação. Então, essa necessidade de justificar. O juiz, no livro dele, poderia até gostar, entre aspas, do rostinho bonito ou da classe social, mas ele teria que justificar aí as partes, né? E a outros, né? E aí, justificando, ele talvez poderia expor aí as suas idiosincrasias, por assim dizer. Então, esse autor foge do justnaturalismo e fala sobre a argumentação como caminho fundamental. Ele sempre cai nas questões, né, o McCormick. Então, lembre-se disso. A justificação como caminho fundamental. A segunda questão, é preciso repetir mais uma vez aquilo que os adversários do utilitarismo raramente fazem a favor de reconhecer. A felicidade que os utilitaristas adotaram como padrão do que é certo na conduta não é a do próprio agente, mas a de todos os envolvidos. John Stuart Mill. O utilitarismo é uma ética, né, de base empírica implicada em uma perspectiva consequencialista, isto é, avalia não propriamente o modo como a ação foi praticada ou a conduta do agente, mas a consequência que foi produzida. No aspecto jurídico, é considerada a justa lei que for capaz de promover o bem-estar, prazer ou felicidade ao maior número de pessoas. Então,
John Stuart Mill, utilitarismo, maior bem-estar, para maior número de pessoas. Esse seria a justificação de uma lei, né? Utilitarismo como princípio da moral. A resposta às leis e os dispositivos sociais coloquem o máximo possível a felicidade e o interesse de cada indivíduo em harmonia com os interesses do todo. Ok, também, certo ponto aí, tranquila. Ok, aí agora estamos aqui nas questões da prova de número 29, né, a 29º exame da ordem, né, prova tipo 1, prova branca, e vamos falar aí das questões de filosofia, mais uma vez. Questão número 9. Questão 9. Mas a justiça não é a perfeição dos homens? É uma questão da República de Platão, uma edição aí de 93, uma edição portuguesa, né, de Lisboa. O conceito de justiça é o mais importante da filosofia do direito. Há uma antiga concepção segundo a qual a justiça é dar a cada um o que lhe é devido. No entanto, Platão, em seu livro República, faz uma crítica a tal concepção. Essa antiga concepção grega, como eu falei na questão anterior, ela era uma ideia assim, você dava o melhor arco para o melhor arqueiro, tipo, o melhor arco para Aquiles, um exemplo. A melhor caneta para aquele que escreve melhor, né? Você dá a voz para aquele que tem a melhor retórica, né? A ideia do melhor para o melhor. Essa é uma ideia de justiça grega mais antiga. Aí vem, né, essa crítica, essa ideia, né, na República, né, do qual ele fala que seria, faz uma crítica a tal concepção. A resposta: conceito decorrente exclusivamente da ideia de troca entre particulares. E para Platão, o conceito de justiça diz respeito à convivência, né? Essa ideia implicaria, né, fazer o bem ao amigo e o mal ao inimigo. O Nietzsche fala muito sobre essa questão de justiça, né? Que ainda hoje se age dessa forma, né? Que seria justiça fazer o mal se a pessoa fez o mal. Nós vimos muito isso aí, algum tempo atrás, aqui estava muito na mídia isso, as pessoas querendo resolver as coisas dessa forma, né? Pegava alguém que tinha, por exemplo, furtado ou roubado algo e amarrava em um poste e retribuía com o mal, o que eles entendiam como mal. Mas aqui é essa crítica, né? Mas fazer o mal não produz perfeição. A justiça é a virtude que produz perfeição. Então, para Platão, ele está com esse enxergando a perfeição. Então, ele fala que fazer o mal não vai conduzir, né? Por mais que seja em resposta ao mal, não se deve fazer o mal dentro da justiça. Ok? É a letra D. A questão 10. Costuma-se dizer que o ordenamento jurídico regula a própria produção normativa. Existem normas de comportamento ao lado de normas de estrutura. Elas não regulam o comportamento, mas o modo de regular o comportamento. Bobbio, Teoria do Ordenamento Jurídico, São Paulo, uma edição de 1989. A atuação de um advogado deve dar boa base ao ordenamento jurídico, não basta conhecer leis, é preciso compreender o preceito e funcionamento do ordenamento. A resposta certa era B. As fontes do direito definem o ordenamento jurídico como um complexo de normas de comportamento referidas a uma dada sociedade em um determinado momento histórico. É o Estado, né? O Estado da sociedade. De forma que garante a vinculação entre o interesse social e o comportamento normatizado. Ok, o caput do problema fala uma coisa, dá a impressão que ele vai falar sobre o processo, né? Sobre as questões processuais, e ele acaba falando algo de forma mais geral. Sua assim. pesquisa gerou o seguinte resultado. De forma mais geral. Olha que eu deixo em silêncio o celular, né? Ele costuma me ouvir. Ok? E agora estamos caminhando aí para as duas últimas questões de filosofia, que são as questões da prova de número 28. Ok, bora lá, vamos finalizar então as duas últimas questões aqui, da quarta prova que a gente está analisando as questões de filosofia. Questão 9 da prova número 28. Isso pressupõe que a norma
da justiça e a norma do direito positivo sejam considerados como simultaneamente válidas. Tal, porém, não é possível se as duas normas estão em contradição, quer dizer, entram em conflito uma com a outra. Nesse caso, apenas uma pode ser considerada válida. Né? Ok, no caso do Kelsen, a gente sabe que seria a norma do direito positivo, acredito eu, né? Sobre a relação entre a validade e a justiça da norma, o justo filósofo Kelsen, em seu livro O Problema da Justiça, sustenta o princípio do positivismo jurídico, para afirmar que a validade de uma norma do direito positivo é independente da validade da norma de justiça. Ok? O que está positivado é independente do que é considerado justo. Considerado justo abrange aí muito mais do que uma questão puramente positivista ou jurídica, né? Tá aí, vamos ver as nossas anotações aqui no resumo. A pretensão de Kelsen é assegurar o direito a uma fundamentação autônoma, que não dependa de nada externo àquilo que seja considerado jurídico. Kelsen quer evitar que o direito se torne refém de preceitos absolutos, situados forma da justiça jurídica, da estrutura jurídica. E, por outro lado, quer que a norma jurídica não fique prisioneira de um sistema valorativo qualquer. Ok, quem estuda Kelsen leva de boa essa questão, né? Porque sabe que ele tem aquela ideia disciplinar, né? Estanque, fechada, né? Que foi muito válido, né? Em tempo dele, quando ele buscou retirar, né? Deixar o que era jurídico separado das outras áreas, né? Ok? Questão 10. Sobre Herbert Hart, né? Está lá no livro dele, Conceito do Direito, né? No caso do Kelsen está lá O Problema da Justiça, o livro, né? Isso está aí na nossa tabulação. Uma das mais importantes questões da filosofia do direito diz respeito ao procedimento que define uma norma jurídica como sendo válida. Para o justo filósofo Herbert Hart, o conceito de direito, o fundamento de validade do direito, baseia-se na existência de uma regra de reconhecimento, sem a qual não seria possível a existência de ordenamentos jurídicos. Ok, questão certa, regra que estabelece critérios segundo os quais, né? Segundo Hart, assinale a opção que define regra de reconhecimento. A regra que estabelece critérios segundo os quais uma sociedade considera válida a existência de suas próprias normas jurídicas. É muito dentro da ideia do direito constitucional, né? Toda a base do direito, por exemplo, do direito brasileiro. Vamos lá? Aqui, né? Positivista também. Segue próximo ao normativismo de Kelsen, mas introduz novos aspectos à maneira do direito operar, como regras de conduta e de conhecimento. De conduta são as regras aceitas como válidas dentro do sistema de direito, as quais devem ser obedecidas, e de reconhecimento são regras que incidem no critério de validade das regras de conduta. Ok, essas coisas a gente tem que ter como base. Na verdade, o interessante é, durante a faculdade, você ler, você já ir lendo, né, esses grandes pensadores. Depois, realmente, assim, em cima da hora, fica um pouco difícil, mas nada é impossível. Você pode pegar uma linha de pensamento que vai te ajudar muito em fazer a prova. Tá aí, 4 provas de filosofia, qual vou postar já e mandar aí no grupo, para quem quiser estudar. E fica aquele grande abraço para vocês.